meio da igreja você vive numa época singular, onde a apostasia cresce como nunca antes. É uma era onde o bem é chamado de mal e o mal é chamado de bem. É uma era onde os homens preferem as trevas à luz, pois suas obras são más. Os limites divinos foram removidos pelo tecido da sociedade. O amor de muitos esfriou. Homens e mulheres adoram o dinheiro. A humanidade se prostra diante de altares pagãos. Estão sendo preparados para aceitar o anticristo e sua marca. São amantes do prazer mais do que amantes de Deus. Adoram a si mesmos, se exaltam. Espíritos impuros habitam entre nós. Principados e potestades das trevas dominam. Espíritos sedutores estão presentes. Demônios vagueiam pela terra. As profecias bíblicas se cumprem diante dos nossos olhos. A verdade está sob constante ataque. As instituições que deveriam ser luz estão infiltradas por sombras. Dentro das igrejas, há uma presença sinistra, demônios de falsas doutrinas, ensinamentos enganosos. Não são possessões teatrais, mas distorções perigosas da verdade. Há uma guerra espiritual dentro das igrejas. O inimigo não vem com contendas, mas com sutis ensinamentos enganosos. Em 1 Timóteo 4:1, alerta-se sobre os tempos de apostasia, onde alguns darão ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Não são apenas criaturas literais, mas ensinamentos com origem demoníaca. É hora de discernir, guardar a fé e permanecer firmes nos ensinamentos de Cristo. Os demônios não pregam nos púlpitos, mas seus ensinamentos são disseminados por seres humanos, tão eficazes quanto os próprios demônios pregando. Quando falamos de doutrina, referimos-nos a um ensinamento ou conjunto de princípios. Assim, quando nos deparamos com o termo doutrinas de demônios na Escritura, estamos lidando com os ensinamentos ou princípios propostos por demônios. A palavra doutrina pode ser usada em referência aos ensinamentos bíblicos de uma igreja ou até mesmo de um pastor. No entanto, quando Paulo escreveu para Timóteo em 1 Timóteo 4:1, ele estava alertando sobre os ensinamentos ímpios e errôneos que vêm diretamente de Satanás e seus demônios. Estes não são apenas ideias inofensivas, mas enganosas. Aqueles que são enredados por essas doutrinas de demônios desviarão da fé, abandonando as verdades fundamentais do Evangelho de Cristo. Adotar tais doutrinas não é apenas um pequeno erro, é um sério desvio da verdade do Evangelho, uma questão literalmente de céu e inferno. Em muitas igrejas estão sendo ensinadas doutrinas e crenças que vêm literalmente do poço do inferno. São ensinadas coisas completamente contrárias aos ensinamentos da Bíblia, e em algumas igrejas, nem mesmo se utiliza a Bíblia como a palavra de Deus. Recentemente ouvi um sermão sobre como Jesus é apenas um dos muitos caminhos para Deus. Imagine isso. Ouvi um líder religioso tentando torcer as Escrituras para justificar e defender seu estilo de vida pecaminoso. O que mais me assusta não é apenas o erro em si, mas o número de pessoas que estão sendo enganadas por tais falsos ensinamentos. Muitas congregações estão cheias de pessoas que genuinamente acreditam que estão seguindo a Deus, quando na verdade estão sendo guiadas por lobos em pele de cordeiro. O pior é que aqueles que estão sendo enganados nem sequer percebem que estão sendo enganados. Confie na Bíblia, pois ela é a única autoridade verdadeira e confiável. Quando você está no ministério há tanto tempo quanto eu, vê pessoas que começam com uma doutrina sólida e boas intenções, mas que eventualmente começam a propagar doutrinas de demônios. Confie na Bíblia, pois ela é a palavra de Deus que nunca muda, mesmo quando as pessoas mudam. Se você está confuso, perdido ou inseguro, vá para a Bíblia, pois ela é sua autoridade final como cristão. As pessoas podem mudar, mas a palavra de Deus permanece constante. Há um aumento preocupante nas igrejas que pregam doutrinas de demônios nesta era digital contemporânea. O aumento de ensinamentos, doutrinas e movimentos espirituais é sem precedentes. A internet fornece uma plataforma para vozes de todas as inclinações, incluindo inúmeros autoproclamados profetas, operadores de milagres e bispos.
Na era atual, todos parecem dar a si mesmos um título. Eu sou o pastor fulano de tal, bispo fulano de tal, apóstolo fulano de tal, profeta fulano de tal, ou profetisa fulana de tal. Você sabe qual título a Bíblia dá a Moisés em sua morte? Números 34:5 diz: Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. Moisés, humilde servo do Senhor, foi um homem com quem Deus falou na sarça ardente. Ele transformou um cajado em uma cobra, fez o rio Nilo se transformar em sangue, chamou as pragas sobre o Egito, provocou a morte dos primogênitos, tornou amarga a água doce, fez brotar água de uma rocha, fez descer o maná do céu e muito mais. Ainda assim, a Bíblia o descreve simplesmente como o servo do Senhor. Isso é o que todos nós deveríamos aspirar. Recentemente houve uma tendência massiva na internet, com mais e mais pessoas alegando terem ido ao céu ou ao inferno. Ao ouvir tais relatos, tenha muito cuidado para que a pessoa não esteja divulgando doutrinas de demônios. Recentemente vi um vídeo de um jovem que afirmava ter visitado ambos os lugares, e suas afirmações contradiziam a palavra de Deus. A verdade é que Deus pode levar alguém ao inferno ou ao céu, pois Ele é Deus, não sendo responsável perante nós. No entanto, nossa autoridade deve estar enraizada na Bíblia e não na experiência pessoal de alguém. As experiências pessoais não superam a palavra de Deus. O mais seguro é se ater à sua Bíblia. Como disse o pai Abraão ao homem rico no inferno, em Lucas 16, 29 e 31. Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. A palavra de Deus é sua autoridade final. Se um ser humano diz algo contrário à palavra de Deus, descarte o que foi dito. Satanás e seus demônios sabem como nos manipular, e é por isso que as doutrinas de demônios são tão eficazes. Pense em quanto tempo ele está por aí. Considere por quanto tempo Satanás e seus demônios têm estado nesta terra, e quantas diferentes gerações de seres humanos eles enganaram ao longo dos séculos. Tenho certeza de que ao longo das décadas, Satanás e seus demônios passaram a conhecer muito bem os seres humanos. Satanás e seus demônios são seres inteligentes, mais sábios e espertos do que você e eu. Quando nos aprofundamos na compreensão da natureza e do escopo das práticas enganosas, percebemos que as doutrinas de demônios são elaboradas com a intenção de afastar as pessoas da verdade. A única maneira de nos protegermos de tais enganos é estarmos alicerçados em uma base inabalável, que é a palavra de Deus. Ao nos imergirmos consistentemente nas Escrituras, não apenas adquirimos conhecimento, mas também cultivamos discernimento. Ler a Bíblia nos equipa com uma bússola espiritual, direcionando-nos para o caminho da retidão. O estudo regular dos textos sagrados nos torna familiares com os ensinamentos, promessas e mandamentos de Deus. Essa familiaridade atua como nosso escudo, protegendo-nos de falsidades que podem vir disfarçadas em argumentos aparentemente inocentes ou lógicos. Além disso, esse engajamento consistente com a palavra de Deus nutre nossa intuição espiritual. Quando estamos profundamente enraizados em seus ensinamentos, nossas almas desenvolvem uma sensibilidade aguçada para coisas que não se alinham com seus princípios. Assim como o músico experiente pode detectar instantaneamente uma nota falsa em uma sinfonia, um coração imerso em ensinamentos divinos pode imediatamente perceber qualquer desvio das doutrinas sagradas. Em um mundo cheio de distrações e inúmeras vozes clamando por atenção, é fácil ser influenciado por argumentos eloquentes que parecem sólidos na superfície, mas são fundamentalmente falhos. É aí que a importância de conhecer a palavra de Deus se torna evidente. Quando estamos familiarizados com o que Deus diz sobre qualquer assunto, qualquer variação ou contradição, a isso imediatamente levanta um alerta vermelho, alertando-nos sobre um possível engano. Em essência, para verdadeiramente identificar e combater, para resistir às doutrinas de demônios,
é preciso estar fortalecido com o conhecimento e entendimento da palavra divina. Assim como um edifício com uma fundação forte pode resistir a tempestades, um crente fortificado com as Escrituras pode resistir ao ataque de ensinamentos enganosos. A Bíblia não é apenas um livro, é uma ferramenta viva de defesa e orientação para todos aqueles que buscam caminhar na verdade, em meio a um mundo cheio de ilusões. Satanás e seus demônios, com seus milênios de experiência, aperfeiçoaram a arte do engano, tornando-o ainda mais crucial para os crentes se alicerçarem nas Escrituras. Somente ao emergir consistentemente na palavra de Deus, pode-se desenvolver o discernimento para identificar e combater essas doutrinas demoníacas, permanecendo firme na fé em meio às turbulências deste mundo, onde as doutrinas de demônios tecem suas seduções. Convido você a um momento de reflexão e renovação. Lembre-se, a verdadeira sabedoria e proteção residem na palavra de Deus, um farol que ilumina nosso caminho em meio às sombras da enganação. Como árvores plantadas junto a rios de águas vivas, que nossas raízes se aprofundem nas sagradas Escrituras, nutrindo nossa fé e discernimento. Neste instante, faço um chamado ao arrependimento. Um convite para voltar-se a Cristo, a verdadeira fonte de salvação e esperança. Que cada um de nós possa reconhecer a necessidade de um Salvador em nossas vidas, compreendendo que, em meio às falhas e desvios, há um amor redentor esperando para nos abraçar. Arrependamo-nos e busquemos refúgio em Jesus, cujo sacrifício na cruz nos oferece a promessa de uma vida transformada, repleta de paz e verdadeira alegria. E hoje, se você deseja se reconciliar com nosso Salvador Jesus Cristo por ter se afastado dos caminhos, ou quer iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna, comente aqui embaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima.